Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs da nossa querida Igreja Presbiteriana Getsemane de Botucatu. Boa noite para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Boa noite para você que veio aqui para aprender da Palavra de Deus, prestar culto a Ele e louvar a Ele incondicionalmente. Nós queremos, antes de começar o nosso culto, passar nossos breves avisos, como de sempre. Nossas atividades são toda segunda e toda quarta-feira. Na segunda-feira, às 2h30 da tarde, e na quarta-feira, às 7h30 da noite, nossas reuniões de oração. Temos feito elas através do aplicativo Zoom e o link para as reuniões você encontra nos grupos de WhatsApp da igreja. Nos domingos, nós também temos a nossa escola bíblica dominical. Para os adultos e para os adolescentes, as reuniões estão sendo feitas também pelo aplicativo Zoom. Então, se você é adulto, lá no grupo do WhatsApp da igreja vai ter o link para a reunião às 9h30 da manhã, e para os adolescentes, no grupo dos adolescentes vai também estar o link lá para você acessar. Se você tem algum adolescente que queira participar do nosso grupo e da nossa escola dominical, faça contato com a gente através do grupo da igreja, que nós ficaremos muito felizes em incluí-lo no nosso grupo. Se você tem crianças abaixo de 12 anos, você também pode acessar a nossa escola bíblica dominical infantil. Ela tem acontecido todo domingo às 9h30 aqui no YouTube, aqui nesse nosso canal. Se você quiser, você pode acessar o vídeo de hoje, de manhã, para que suas crianças possam ter mais esse conteúdo de aprendizado da palavra adequado para a sua idade. Então, se você já escutou todos esses avisos, você pode vir aqui embaixo e clicar aqui no se inscrever para se inscrever no nosso canal. Você também pode dar um joinha nesse vídeo, que ajuda na nossa divulgação, para que o nosso canal cresça e a gente possa fazer mais projetos através desse espaço. Se você é membro da igreja, dizimista e quer fazer a sua contribuição, os dados vão estar aparecendo aqui embaixo na tela. Se você tem dificuldade em anotá-los, você pode pausar o vídeo, ou então você pode vir na descrição do vídeo que fica aqui embaixo e ver todos os dados onde você pode copiar e colar. Também na descrição, se você não conhece, estão todas as nossas redes sociais, estão também a liturgia do culto, as músicas que cantamos, os textos que lemos, tudo que foi apresentado no vídeo está aqui na descrição. Tudo que você quiser encontrar está aqui. E mais uma novidade, nossa igreja física está com um novo letreiro. O letreiro foi colocado durante esta semana e aqui estão algumas imagens para que vocês possam vê-lo. Quando pudermos nos reunir novamente, fisicamente no nosso templo, nós já temos um novo letreiro para identificar o nosso local físico de culto. Enquanto isso, estamos aqui virtualmente reunidos, mas presencialmente com Jesus, louvando a Ele, agradecendo a Ele pela vida que Ele nos dá e adorando ao nosso Deus que nos ama. Boa noite, irmãos. É uma alegria juntos, mesmo à distância, podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa noite, através desse culto. E, para tanto, vamos ler o Salmo 40 juntos. Oração para livramento. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecados não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade.
Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Louvado seja Deus, irmãos. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam com saúde, que estejam com ânimo, com esperança. Eu quero neste momento agradecer ao Senhor, porque graças a Ele nós temos a oportunidade, de enfrentarmos qualquer situação junto com Ele. E temos conosco também o Espírito Santo, que é que intercede por nós, que nos ajuda no momento de aflição, de tristeza. Senhor, coloco nas Tuas mãos, ó Pai, cada um que está neste momento nos ouvindo. Aqueles, Senhor, que não têm oportunidade, ó Pai, não têm condições, ó Deus, de estar conosco neste momento online. Que o Senhor esteja em sua casa, Pai, guardando, suprindo as suas necessidades. Que o Senhor continue sendo esse Deus forte, justo e fiel, ó Pai. Quero louvar ao Senhor, ó Pai, porque Tu és santo, Tu és digno, Pai, de todo louvor, Pai. Nós somos gratos, ó Pai, por Ti. Eu ofereço a Ti este louvor, ó Pai, a minha adoração, todo o meu ser, ó Pai, a minha casa, é do Senhor, ó Pai. Te louvo, Te glorifico. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Que você possa ter a intimidade com o Senhor, que você possa ter a convicção que o Espírito Santo, Ele está orando por ti, Ele está com você nas suas lágrimas, nos momentos tristes, nos momentos alegres. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Queridos irmãos, boa noite. Somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui para adorar, para louvar, para agradecer
por mais um dia, por mais um mês, pela nossa saúde, por tudo que temos recebido nesses dias difíceis, onde cada um está encontrando formas de lidar com essa situação, com essa pandemia. Nós temos um Deus soberano, acima de todas as coisas, que nos ilumina e que nos ajuda a seguir em frente. E vamos expressar a nossa gratidão com um texto da Bíblia e com uma oração. Então, muito bem, nós vamos ver a Colossenses 3, capítulo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também assim perdoai-vos nós. Nosso Deus é poderoso para nos perdoar quando nós pedimos. Ele nos disse que se nós confessarmos e pedirmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Senhor, nós te agradecemos pelo que temos, pelo que somos, porque Tu cuida de nós, das nossas mentes, das nossas vidas, tem cuidado de nós nesses tempos difíceis, das pessoas da cidade, das pessoas do país, das pessoas deste mundo, tem nos mostrado o Teu poder e a Tua glória. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa falta de paciência, pelas nossas dificuldades nos relacionamentos do dia a dia, por aquilo que temos e não reconhecemos, porque apesar de nós, Senhor, Tu tens nos dado muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Por isso, estamos alegres e pedimos, tenha misericórdia de nós e nos ajude a seguir com o Teu amor. Amém. Amém. Irmãos, neste momento de louvor e adoração ao nosso Deus, queremos nos recordar daquele que se deu por nós, daquele que se sacrificou, deu a sua vida em favor de nós, deu a vida dele, vida que ele viveu aqui na terra, para que nós pudéssemos ter vida. A despeito de tantas incertezas e de tantas dificuldades que temos enfrentado, uma certeza nós temos, que ele nos amou, e nos amou a ponto de morrer por nós, e por isso nós temos vida. Por isso hoje nós vamos celebrar aquele a quem nós devotamos a nossa vida, aquele a quem nós servimos, ao nosso Rei. Que vocês possam vir e louvar conosco aquele que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Aqui está o Cordeiro que se deu por seu poder, a morte ele venceu, que tem nas mãos o mundo a quem amou, nos deu a vida, nos santificou. Nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui e o louvor vai transbordar do nosso amor. Todas as nações
dia, rendendo os seus corações, cantando bem alto, que só Ele é Senhor, o Rei eterno, nosso Redentor. E nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transbordar no nosso amor. Viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transbordar do nosso amor. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Louvor ao Rei que nos criou, viveu, morreu, ressuscitou. Nós viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transbordar nosso amor. Viemos celebrar ao Rei que hoje vivo está. Cantemos, pois Ele está aqui, e o louvor vai transbordar do nosso amor. Amém, glórias ao nome do nosso Senhor, a quem podemos louvar, render graças e louvores a Ele, que só Ele que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Por isso podemos também ter paz, por isso podemos descansar nele, apesar de todas as dificuldades, apesar das tribulações, apesar do cansaço que as semanas e os dias têm nos passado. Nós podemos ter paz nele, porque Ele deu a sua vida por nós. Por isso nós podemos ter paz, porque Ele é nosso amigo, porque Ele é o nosso consolador. Ele é quem está conosco em todos os momentos ao nosso lado. Só por Ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Triste foi
levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Em Isaías 9:6, nós lemos assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tempos em que não são fáceis para nós, né? Nós estamos passando tempos de muitas situações difíceis, né? Mas nesses dias, nesse tempo, nós não podemos nos esquecer que o nome do nosso Senhor também é o Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Maravilhoso Conselheiro, e que nós podemos se achegar a Ele nesses tempos difíceis, onde nós passamos, não sabemos às vezes aonde procurar ajuda, mas nós sabemos que o nosso Deus forte está conosco todos os dias, e Ele nos fortalece, e Ele nos dá a paz, porque Ele é o príncipe da paz. Ele nos dá conselhos, porque Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é quem nos cura, Ele é quem nos salva, e nós podemos se achegar a Ele nesses tempos e saber que Ele vai renovar nossas forças, que Ele vai nos levantar e que Ele é o nosso Pai eterno, aquele que cuida de nós, aquele que nos consola, aquele que nos levanta, aquele que nos dá alegria e que nos sopra o fôlego de vida a cada dia. Nesses momentos, lembre-se do Senhor, não se esqueça dele, porque Ele está conosco todos os dias. Ele nos deixou essa palavra: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Ele está conosco nos dias alegres, nos dias difíceis, nos dias tristes, e Ele nos conhece, e Ele é nele que nós devemos buscar essa força, porque Ele se nos fortalece. Que nesse momento nós possamos cantar essa música, esse louvor, que você cante conosco do fundo do teu coração e confiando que Ele é o nosso Pai, que nos cura, que nos fortalece. Ele é o Rafá, Ele é o nosso protetor. Que você possa nesse momento cantar conosco. Amém? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach.
glória, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Zedequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Zedequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Zedequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Tudo governa. Tudo governa. Senhor Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Reconhecemos, ó Deus, que somos fracos, somos pobres e necessitados, Senhor Deus. Porém, Senhor, cuida de nós. Ó Deus, não te detenha, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Precisamos, ó Deus, do teu favor. Ó Senhor Deus, vem sobre nós, ó Deus. Enxuga as nossas lágrimas, ó Deus. Tira, ó Deus, as nossas preocupações, ó Senhor Deus. Toma conta, ó Deus, do nosso ser, ó Deus. E recebe este louvor e essa adoração, ó Deus, que produzimos a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal, o poder e a glória para sempre. Jesus Cristo, eu te amo. Amém. Eu quero, por favor, Senhor, proteja essas crianças que estão aqui na nossa terra, no nosso lar. Proteja, porque por causa desse coronavírus não dá pra gente sair, não dá pra a gente brincar, ficar saindo, não dá, a gente tem que ficar em casa, se cuidar. Então, eu quero que, por favor, acabe logo esse coronavírus, que eu não aguento mais. Fica assim. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua casa, abençoando a sua família. Que Ele te guarde, que Ele esteja falando ao seu coração neste momento de reflexão na sua palavra. Hoje, que é dia 21 de junho, nós estamos aí praticamente, meus irmãos, há 6 meses enfrentando essa situação de isolamento social. Alguns não têm dito isolamento, mas usam o termo afastamento, mas o fato é que nós estamos aí desprovidos da nossa comunhão, como era antes da crise. Essa crise tem se mostrado para nós não como uma corrida de 100 metros, onde você usa toda a força ali, todo o teu fôlego, usa o pulmão ali no giro alto, vamos dizer assim, mas é algo rápido, Ela tem se mostrado para nós mais como uma maratona de 42 quilômetros. E eu não sei se você já ouviu um maratonista dizer, mas ele precisa de ter um controle muito profundo sobre as suas emoções, porque no meio da maratona ele vai pensar em desistir, ele precisa controlar o seu fôlego, controlar ali a sua capacidade de respirar, ele tem que saber o momento onde ele exige mais do seu corpo, o momento que ele exige menos, ele tem que se hidratar corretamente, e quando você conversa com um maratonista, certamente ele vai dizer, e quantas vezes no meio do caminho, no meio dos 42 quilômetros, ele pensa em desistir. E nós estamos aí há meses nessa situação, e o agravante de tudo isso é que muitas vezes nós pensamos em desistir. Muitas vezes, depois de orar tanto, nós pensamos, poxa, até agora a situação não se resolveu, poxa, cadê Deus? Onde Ele está? As pessoas sendo mandadas embora, toda semana a gente recebe notícias tristes de mortes de amigos, de parentes, por conta da Covid, e parece que nós estamos aí em uma situação que não tem fim. Pois é, nós estamos no meio de uma maratona. O texto de hoje, ele vem para trazer paz ao nosso coração e para nos lembrar de uma grande verdade, de que Ele está conosco. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 10, os primeiros 4 versículos, texto que fala sobre a escolha dos primeiros discípulos ou os apóstolos e os seus nomes. É um texto que muitas vezes a gente passa direto na leitura e não paramos para nos atentar, mas ele tem muita coisa interessante para nós, tenho certeza disso. Mateus 10, o texto diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Se nós estamos falando de discípulos, vale mais uma vez a gente lembrar o que é um discípulo. É um seguidor de Jesus. É um homem, é uma mulher que recebeu um chamado, e esse chamado é um chamado que não vem de qualquer pessoa. Não é um chamado para uma coisa qualquer, é um chamado para uma mudança radical de vida. Gosto sempre de lembrar da definição de Kate Phillips, dizendo que o discípulo é a pessoa que aprende o estilo de vida, as palavras e as atitudes do seu mestre, e ele assume isso na sua vida. Não é simplesmente a gente ter informação, mas é formação. E ele aprende isso e ele muda a sua vida porque ele tem um chamado específico de fazer com que essa mudança própria cause mudança na vida de outras pessoas. E aqui a gente entra numa área muito interessante, nesse tempo de afastamento social.
Eu nunca vi tanta live na minha vida. Né? Quando você entra numa rede social, quando você entra, por exemplo, no Facebook, no Instagram, toda hora tem live de tudo que é assunto. Né? Nós estamos fazendo algumas, mas a gente deixa de refletir em um aspecto muito importante. Né? A gente está tendo um excesso de informação muito grande. Tá? E nós vivemos no meio de uma geração, nós precisamos lembrar disso, que é uma geração incrédula na sua grande maioria. Aqui na nossa cidade, no nosso país, por mais que existam aí pesquisas apontando de que daqui a alguns anos metade da população brasileira será evangélica, talvez metade pense ser evangélica, mas isso não significa que de fato sejam um país onde metade dos seus habitantes sejam discípulos de Jesus. Por quê? Porque o que nós vivemos é um excesso de informação. E eu preciso parar e refletir com você em um aspecto muito importante. Isso tem gerado em nós formação. Se a gente vive na era da informação, se nós estamos com excesso de lives, de cursos, né, de palavras sobre todas as áreas, a gente tem de fato experimentado, né, transformação na vida. Né? Olha só o resultado que a gente tem de excesso de informações. Né? Por mais que as pessoas não percebam, existe uma crença, né, uma narrativa de que nós somos os únicos responsáveis, né, por buscar e por alcançar, né, questões que são muito buscadas hoje, por exemplo, a nossa independência financeira, o sucesso, a felicidade. Tem muitas pessoas afirmando que você precisa levantar de manhã cedo e olhar no espelho e dizer o seguinte: você é o único responsável por ter uma vida feliz. Mas essa é uma narrativa falsa. Por quê? Porque nós sabemos que não temos o controle sobre nada na nossa vida. A gente não sabe nem se nós chegaremos ao final do dia vivos. Né? Nós não temos a capacidade de olhar no espelho e dizer: problemas vão embora, olhando para a nossa família, e os problemas vão embora. A gente sabe que as coisas não são assim. Né? A narrativa falsa que esse mundo vive é essa narrativa de pensar que as pessoas são independentes e de que elas são as únicas responsáveis por ter sucesso, por ter felicidade na vida. E é uma narrativa que deixa Deus de lado, por isso ela é falsa. Né? O que nós precisamos entender, e eu acredito que esse texto vem para trazer luz nesse sentido, é que nós temos uma necessidade, né, maior na vida, e essa necessidade é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina muita coisa acerca disso. Eu quero destacar aqui apenas 3 questões. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que Jesus Cristo está sempre conosco. No final do Evangelho de Mateus, esse mesmo que nós estamos lendo, no capítulo 28, verso 19, ele diz: e eis que eu estou com vocês todo o tempo. Ok? Então, se nós somos esse maratonista que está cansado, que está olhando ainda para a realidade de que já correu 15 quilômetros e tem mais da metade para frente ainda para correr, a pessoa que está desanimada, a gente precisa, como discípulos, como seguidores de Jesus, lembrar dessa questão. E eis que eu estou com vocês. Uma outra questão que a gente precisa lembrar é de que nós temos necessidades na vida, e muitas vezes essas necessidades fazem com que o desânimo se instale. Mas Paulo, falando aos Filipenses, diz o seguinte: que Jesus conhece as nossas necessidades, que Deus as conhece todas. Ele deixa isso muito claro em Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Então Deus, através de Jesus, Ele está sempre conosco, conhece as nossas necessidades. E se a gente está no meio dessa maratona, e tem algo muito interessante acontecendo também que a gente precisa, né, mencionar, e temos mencionado sempre. Nós estamos no meio de uma geração que critica muito, né, o próximo, mas esquece de fazer a autocrítica. E quando a gente faz essa autocrítica, a gente percebe que existem mazelas aí nas nossas vidas, existem palavras que precisam mudar, existem posturas que precisam mudar. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro, você está ouvindo um louvor a Deus. E aí um motoqueiro passa do seu lado e entra com tudo na sua frente, você percebe como você já fica nervoso. E aí quando você faz autocrítica, você para e pensa: poxa, eu preciso mudar eu preciso ter mais autocontrole. Né? Mas as pessoas não pensam assim, elas pensam apenas em criticar o próximo.
E o cristão, quando ele olha para a própria vida, ele pensa, poxa, quanta coisa tem que mudar em mim. Mas até aí Jesus nos ajuda, porque Paulo, falando a problemática da igreja de Corinto, ele diz no capítulo 6, a primeira carta, verso 11, que é Jesus Cristo quem nos justifica e quem nos santifica. Então, nós temos a esperança, né, pelo conhecimento da palavra, nós temos esperança, e a nossa motivação tem que ser, Ele está sempre conosco, Ele conhece as nossas necessidades e Ele já fez uma obra em nós. Então, se nós estamos aqui no meio de uma geração que busca apenas informação, eu e você como seguidores do Cristo, nós precisamos entender o seguinte, a minha vida está sendo transformada, eu estou sendo transformado, eu estou em processo de formação de ser um bom discípulo de Jesus. E aqui, meus irmãos, mencionando tudo isso, nós já temos uma grande lição, uma primeira grande lição que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Se por um lado, né, nós devemos lutar contra, né, esse entendimento, contra essa narrativa falsa que domina a nossa sociedade, de que nós somos os únicos responsáveis, né, por alcançar aí a nossa felicidade, se a gente sabe que isso é falso, se a gente sabe que a gente depende de Deus, uma grande questão aqui, nós devemos desenvolver a nossa vida. Isso significa, pastor, que eu devo viver assim, ai, Deus me fez assim, com os meus erros, com as mazelas que eu carrego e tudo bem? Não, a gente deve buscar desenvolvimento? Sim. Eu devo buscar desenvolver os dons que Deus me dá? Sim. Se Deus te dá o dom de você ser um professor, seja o melhor professor. Médico, advogado, se Ele dar o dom para você escrever um livro, escreva. Né? A gente precisa entender o seguinte, nós temos dons e recebemos eles de Deus. Mas a gente precisa parar e fazer uma reflexão muito séria no sentido de que, mesmo entendendo que eu tenho dons, mesmo entendendo que eu devo ser bênção onde eu estou, com a minha profissão, com as minhas qualidades, com os diferenciais que eu tenho, nós somos diferentes uns dos outros. A gente precisa entender que o nosso objetivo principal de vida é o conhecimento de Jesus. Ele é a nossa maior necessidade. O conhecer a Jesus Cristo deve ser o objetivo principal da nossa vida. É assim que nós vamos conseguir, né, continuar aí correndo nessa maratona. Ok? Jeremias 9, versos 23 e 24 traz muita luz para esta questão, para esse entendimento de que conhecer a Deus é o nosso maior objetivo. Assim diz o Senhor, o profeta diz, não se glorie o sábio na sua riqueza, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o seguinte, e aqui é onde o texto de Mateus capítulo 10 começa a ser um texto mais aplicável nas nossas vidas. Né? Assim como Jesus entrou na vida destes homens, Ele entrou na nossa. Ok? E assim como esses homens começaram um processo de formação como discípulos, eu e você precisamos parar por um momento, né, e responder, eu estou de fato desenvolvendo o meu discipulado? Eu estou desenvolvendo a minha vida? Eu estou conhecendo mais a palavra? Eu estou experimentando uma mudança significativa no meu tempo de oração? Eu tenho qualidade de tempo com Deus? As minhas palavras, as minhas atitudes têm demonstrado que de fato Jesus entrou na minha vida e eu estou agindo de forma diferente? Mas para a gente continuar na maratona, a gente precisa lembrar o seguinte, nós somos homens e mulheres ainda que cometem pecados, nós temos falhas e esse texto nos traz luz para isso. No primeiro versículo, o texto está dizendo que foi Jesus quem chamou para ele discípulos e lhes deu autoridade sobre espíritos imundos para expulsá-los e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Antes de falar um pouquinho sobre os problemas que esses homens enfrentavam na vida, você vai perceber que eles eram homens iguais a nós, não eram super cristãos. Vamos perceber o que esse texto deixa claro. Quando a gente estuda toda a passagem, quando a gente estuda o Evangelho, você percebe que Jesus, ele entra na vida desses homens com um chamado. Ele envia esses homens à obra missionária. Jesus, ele está mostrando aqui que esses homens seriam embaixadores oficiais
dele mesmo, dele próprio, do Senhor Jesus. Ou seja, eles seriam investidos de autoridade para representar aquele que os enviou, ou seja, Jesus. E tem uma questão muito interessante aqui que Mateus ele faz questão de registrar. Jesus ele escolhe 12 homens. E por que 12? Quando a gente olha para o Evangelho, a gente lembra de que enquanto Jesus estava em vida, o Novo Testamento não havia sido escrito ainda. Na verdade, a Bíblia do judeu, né, a Bíblia do povo que esperava o Messias, né, que esperava o enviado de Deus, o príncipe de Israel, né, era o povo que conhecia o Antigo Testamento. E você tem uma palavra em Gênesis 49, verso 28, dizendo que este reino de Israel seria representado por 12 patriarcas. E interessante que Jesus ele escolhe aqui 12 homens. Então, é um paralelo muito interessante para a gente perceber o que Jesus estava demonstrando aqui, que ele de fato é o Messias, de que ele de fato é o esperado de Israel. A promessa, ele é o cumprimento da promessa em pessoa. Ele é o próprio Deus, né? E isso é muito interessante, isso é instrutivo, né? Uma outra questão aqui é o fato de que esses mesmos homens que foram intimados para essa obra de Deus, né, são homens que agora são colocados como cabeças deste povo. Quando a gente olha para a palavra, você vai perceber que eles foram intimados, né, a orar para que o Senhor da Seara enviasse trabalhadores para a sua Seara. Está no capítulo 9, verso 38. E agora esses homens são colocados como cabeça desse povo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso aqui? Jesus tinha um propósito no chamado desses homens, e ele tem um propósito no chamado para a sua vida pessoal. A gente precisa ter consciência disso, ok? Então você precisa ler esse texto e entender que assim como eles foram chamados, nós também fomos chamados. Agora, vamos ser sinceros, às vezes a gente se sente muito desanimado para realizar a obra. Não é verdade? Porque quando eu sempre me recordo quando nós estávamos ali no nosso momento de culto público, você tem aquele momento de contrição, de orar pedindo perdão a Deus pelos pecados. O Espírito Santo nos lembra de quantos pecados nós cometemos e muitas vezes nós somos inundados por um sentimento de desesperança ali. É como se nós não pudéssemos ser usados por Deus, porque afinal de contas nós pecamos tanto. Mas, meus irmãos, olha o que o texto diz. No verso 2 ele diz assim: ora, o nome dos 12 apóstolos são: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o coletor; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Quando a gente para olhar o chamado que Jesus tinha para esses homens, a gente entende o seguinte: todo o poder, toda a autoridade, toda a capacitação não estava naqueles homens. Parece que Jesus ele não saiu procurando os melhores homens. E parece que isso foi proposital, para deixar claro de que o poder não está em nós, o poder está nele. Da mesma maneira acontece conosco, meus irmãos. Você pode se sentir uma pessoa muitas vezes até inútil, quando a gente olha para o reino de Deus e quando a gente percebe que esse mundo carece tanto de mudança e transformação. Mas o problema é que a gente se olha no espelho e a gente não consegue enxergar nada de bom. E aí esse texto começa a trazer luz para nós. Por quê? Pega a sua Bíblia de novo e se você tiver uma caneta, você marca o começo do primeiro verso do capítulo 10. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Nós não somos voluntários na obra de Deus, meus irmãos. Nós fomos convocados, nós fomos chamados pelo próprio Senhor da Seara para fazer parte da Seara. Nós fomos chamados pelo próprio Cristo para fazer parte do seu povo. Foi Ele quem tomou a iniciativa de entrar na nossa vida, não fomos nós que nos voluntariamos ali para fazer parte da igreja. Eu não vou entrar na questão da cura das enfermidades, porque aqui vários intérpretes vão entender de forma diferente. Aqui Jesus está tratando do começo da igreja, aqui Jesus também está investindo eles de autoridade para que ficasse claro
para os judeus e para os gentios de que ele era o Messias esperado. Tem gente pregando que hoje todos os cristãos têm aí autoridade para expelir demônios, e penso que a gente interpretar o texto de uma forma um pouco forçada. Se Deus quiser, através da sua oração, ele cura, sim. Mas existe um propósito específico para cada caso é um caso. Agora, se tem algo que é muito verdadeiro, é de que Jesus entrou na sua vida, e quem tomou a iniciativa foi ele. E quando a gente olha para esse texto, isso fica muito claro. Eu terminei a leitura do livro de um autor muito interessante, né, chamado Peter Scazzero, e eu gostaria de trazer para você aqui o que esse autor fala sobre esses homens. E enquanto eu vou fazer a leitura, eu tenho certeza de que você vai perceber como eles eram homens, né, cheios de falhas, assim como nós. Ele diz o seguinte: lembre-se, Jesus formou uma comunidade com um pequeno grupo da Galiléia, uma província atrasada da Palestina. Só pelo local a gente já percebe, Jesus não estava interessado em recrutar para ele e para a sua obra os melhores homens. Ele não foi nas universidades buscar os melhores pensadores, né? Ele forma uma comunidade com um pequeno grupo da Galiléia, que era uma província atrasada da Palestina, um local onde as pessoas não esperavam sair nada de bom. Estes homens não eram maduros espiritual e emocionalmente. Pedro, o líder principal, tinha a boca grande e era um feixe de contradições. Olha lá, Pedro, hein? André, seu irmão, era reservado e estava sempre nos bastidores. Tiago e João receberam o nome de filhos do trovão, por serem agressivos, esquentados, ambiciosos e intolerantes. Olha o tipo de gente que Jesus chamou, né? Tiago e João eram, então, agressivos, esquentados, ambiciosos e intolerantes. Filipe era cético e negativo. Tinha uma visão limitada. Não podemos fazer isso, resumiu sua fé quando confrontado com o problema de alimentar as 5.000 pessoas. Continuando, Natanael Bartolomeu era preconceituoso e teimoso. Mateus era a pessoa mais odiada de Cafarnaum, trabalhando numa profissão que abusava do povo inocente. Tomé era melancólico, indulgentemente depressivo e pessimista. Tiago, filho de Alfeu, e Judas, filho de Tiago, eram pessoas sem importância. A Bíblia não diz nada a respeito deles. Simão o Zelote foi um combatente da liberdade e um terrorista do seu tempo. Judas o tesoureiro foi solitário e foi ladrão. Ele fingiu ser leal a Jesus e finalmente o traiu. Percebe aqui uma grande realidade. Esses homens eram homens que lutavam com problemas de caráter, problemas de talvez se olhar no espelho e entender, não tem importância nenhuma, mas Jesus entrou na história deles, entrou na vida deles. Então a gente precisa entender o seguinte: por que essa palavra, por que esse chamado desses homens aqui está registrado? Por que Jesus os chamou sem medo de errar? Porque Jesus tinha um propósito para a vida deles. Agora pense em você, por que Jesus te chamou? Faça a pergunta para você mesmo: por que Jesus me chamou? Sabe por quê, meu irmão? Porque ele tem um propósito para a sua vida. O propósito que você seja sal da terra e luz do mundo. O propósito que você seja um embaixador em seu nome, que você seja um representante dele. E que mesmo sendo uma pessoa que luta com dificuldades, que você coloque isso em prática. Para isso a gente precisa entender o seguinte, né? Devo então, vou mais uma vez voltar nessa mesma tecla, bater na mesma tecla. Eu devo então desenvolver os dons que eu tenho? Sim. E eu devo fazer isso para honrar a glória dele. Eu devo então buscar saber qual é o papel, qual é o sonho de Deus, qual é o plano dele para a minha vida? Sim, para a honra e glória de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei falar, mas você tem um outro dom, e se Jesus te chamou, existe um propósito, existe algo que ele espera que você faça. Aí a igreja é uma grande bênção para a gente buscar, né, esse aperfeiçoamento. Lembra do que Paulo diz aos Colossenses: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos juntos em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração de vocês. E a gente deve fazer isso para que o nome dele seja glorificado. Então, chega dessa narrativa de olhar no espelho e dizer: eu não tenho dom, eu não tenho o que fazer. Se Jesus Cristo te chamou, ele tem um propósito para a sua vida. É interessante também que Scazzero, nesse livro, ele vai tratar
da questão de que se nós queremos ser adultos, espiritualmente maduros, nós temos que ser maduros também na nossa vida emocional. E ele trabalha a questão aqui de bebês, crianças, adolescentes e adultos emocionais. Eu não vou ler tudo não, mas depois a gente poderia até ter um momento, quando a gente voltar à nossa reunião pública, para a gente refletir com um pouco mais de profundidade nisso. Existem adultos que são bebês emocionais. São pessoas que jogam a culpa de todos os acontecimentos no próximo. O que é um bebê emocional? É a pessoa que procura que os outros tomem conta deles. Traz isso para a nossa espiritualidade. Aquela pessoa que busca a igreja para que as suas emoções sejam cuidadas, para que eu estou aqui na igreja porque eu preciso me sentir melhor. Porque Deus tem que tirar essa tristeza do meu coração, e ela busca apenas isso, Escaseiro vai dizer, é um bebê emocional. O bebê emocional é a pessoa que tem grande dificuldade de entrar no mundo dos outros, perceber que existem pessoas ao seu redor, de que elas também têm necessidades. Ou seja, nós não somos as únicas pessoas que sofrem. Um bebê emocional é aquela pessoa que é movida pela gratificação instantânea, trazendo para dentro da igreja aquela pessoa que busca a igreja porque hoje eu estou triste, então eu vou lá porque o pastor tem que trazer uma palavra que faça com que eu vá embora mais feliz um pouquinho. E é uma pessoa que usa os outros como objetos para atender às suas necessidades. E aí ele vai dizer, esse é um bebê emocional. Uma pessoa assim, talvez ela vai passar a vida toda dela dizendo assim, eu não posso ser usado por Deus, porque eu sou um coitado, ninguém me vê, ninguém me percebe, eu não tenho dom. E aí ele vai dizer que esse é o bebê emocional. Tem a criança emocional, o adolescente emocional e tem o adulto emocional. O adulto emocional é a pessoa que identifica a sua necessidade e consegue pedir o que quer ou prefere, com clareza, direta e honestamente. É a pessoa que ela sabe que ela tem necessidades, mas que ela não é a única que tem necessidade. É a pessoa que reconhece, administra e assume responsabilidade por suas ideias e sentimentos. É a pessoa que ela diz o seguinte, um adulto emocional é aquele que ele vai dizer, se Jesus está na minha vida e eu tenho dom, eu preciso buscar, eu preciso entender qual é o meu papel. Eu preciso entender que existe um propósito dele para mim. E se ele me chamou, ele é consciente das minhas falhas e das minhas imperfeições, mas ele também diz que está comigo, então eu creio nisso, então eu caminho para viver de acordo com a vontade dele. É uma pessoa que respeita o próximo sem querer mudar o próximo. Eu ouvi uma frase muito interessante essa semana, até compartilhei na nossa reunião de oração, dizendo que as pessoas não querem ouvir a nossa opinião, elas querem ouvir a opinião delas saindo da nossa boca. Seja no âmbito político, seja no âmbito aí do enfrentamento dessa crise do coronavírus, seja no âmbito das ideias sobre religião e espiritualidade. As pessoas têm dificuldade de perceber que o nosso próximo, muitas vezes, ele vai pensar diferentemente de nós. O adulto, emocionalmente falando, é a pessoa que dá espaço para que o outro cometa erro e para que ele não seja perfeito. Por quê? Porque ele tem uma convicção muito grande, assim como Paulo tinha. O adulto emocional, ele é aquele que ele vai dizer o seguinte, eu sou pecador ainda, eu sou o pior dos pecadores. Então, para que eu vou ficar simplesmente apontando o meu dedo para as pessoas e percebendo que eles têm problemas? Eles têm problemas sim, mas eu também tenho. Então perceba, o adulto emocional é aquele que ele vai arregaçar as mangas e ele vai assumir para ele a realidade de que Deus tem um chamado para ele, de que Deus tem uma obra para ele realizar. Então, meu irmão, é uma palavra para dizer o seguinte, estes homens que foram chamados por Deus tinham os seus problemas, tinham as suas falhas de caráter, mas Cristo entrou na vida deles. E Cristo os chamou não simplesmente a ter excesso de informação. Vem cá, meus amigos, que vocês vão escrever um livro sobre as minhas qualidades. Não, Jesus entrou na vida deles para transformar a vida deles. Então aqui a gente tem uma decisão a tomar. Eu vou ficar simplesmente usando meu tempo para assistir a maior quantidade possível de lives, para mim ter cada vez mais informação, ou eu vou ser um adulto, como o Escaseiro diz aqui, emocionalmente saudável, porque eu quero ter uma espiritualidade emocionalmente saudável, porque eu quero desenvolver vida de intimidade com Deus, e eu vou entender
Jesus Cristo entrou na minha vida, Ele tem consciência das minhas necessidades, Ele tem consciência das minhas falhas, das áreas da minha vida onde precisam sofrer mudanças ainda. Ele sabe dos meus pecados, Ele me dá a capacidade de ter uma nova vida com Ele. Ele tem dons para mim, Jesus tem uma obra para mim, eu vou assumir isso. Que esse texto traga luz para nós e que a gente possa, ao final dessa pandemia, ao final desse afastamento social, voltar para a comunhão da igreja com as nossas mangas arregaçadas e dizer: Senhor, o Senhor me conhece. E se o Senhor me chamou, o Senhor tem um propósito, me dê sabedoria para que eu cumpra esse propósito. Essa é a grande lição que esse texto vai trazer para nós. Da mesma maneira que esses homens tinham problemas, nós temos. Da mesma maneira que Jesus os chamou, Ele entrou na minha vida e na sua vida e nos chamou, e Ele tem um propósito para nós também. Que pela graça do Senhor a gente entenda isso e que a gente possa não simplesmente buscar informação e acúmulo de informação, mas que a gente possa ser transformado para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, porque assim como o Senhor entrou na vida dos apóstolos, o Senhor entrou na nossa vida. Assim como o Senhor tinha um propósito para a vida deles, o Senhor tem um propósito para a nossa. Nos dá sabedoria. O Senhor é aquele que conhece o mais íntimo do nosso ser, sabe dos nossos erros e acertos. Em nome de Jesus, ó Pai, nos faça entender que o Senhor não espera simplesmente que tenhamos cada dia mais informação, mas que sejamos cada dia transformados para a honra e glória do Teu nome. Para que busquemos uma vida de santidade. E para que sejamos homens que possam refletir por onde andarem, homens e mulheres que reflitam, né, a vida de Jesus em nós. Nós pedimos que o Senhor continue a derramar graça e misericórdia sobre nós e oramos e entregamos as nossas vidas e a nossa igreja e a nossa família e toda essa situação em Teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Pegue toda a informação que você tem, todo o conhecimento que você tem e transforme a sua vida para a honra e glória do Senhor Jesus, que está com você, que habita em você. Que Deus te abençoe. Hoje não brigar por tolices, hoje praticar o perdão, hoje nada de Facebook, hoje mais água no feijão, hoje porque só tem